O vento de outono soprava sem piedade, agitando folhas douradas pelos caminhos sinuosos do Parque Eduardo VII. Ricardo Oliveira ajustou a gola do seu casaco de caxemira, os seus passos a ecoarem no betão frio, enquanto o seu relógio de luxo marcava 17h43, um lembrete de que mais um dia estava prestes a terminar, igual a todos os outros. Um grito de criança cortou o ar, fazendo Ricardo parar abruptamente. Os seus olhos varreram o parque quase vazio até pousarem em duas pequenas figuras, junto a um banco gasto. Intrigado, aproximou-se. Duas meninas idênticas, com não mais de 4 anos, estavam ali, os seus vestidos, outrora coloridos, agora desbotados e sujos, num contraste doloroso com a paisagem outonal. Uma delas agarrava um pedaço de papel amarrotado ao peito, como se fosse um tesouro precioso. "Por favor, senhor", disse uma das gêmeas com uma voz fina e trêmula, quebrando o silêncio. "Compre o nosso desenho." A outra completou, com os seus grandes olhos suplicantes fixos em Ricardo. "Estamos a morrer de fome." Ricardo gelou. O seu reflexo nos olhos da menina apanhou-o de surpresa. Um homem alto, bem vestido, obviamente abastado, tão distante da realidade daquelas crianças quanto possível. Instintivamente, a sua mão foi ao bolso, os dedos roçando as notas de 100 euros que normalmente mal notava carregar. "Estão sozinhas aqui fora?" As palavras saíram da sua boca antes que pudesse impedi-las. As gêmeas trocaram um olhar rápido, uma comunicação silenciosa que Ricardo não conseguiu decifrar. A que segurava o desenho deu um passo em frente, estendendo o papel com mãos trêmulas. "É 1 euro", murmurou ela, de olhos baixos, "mas se quiser dar mais..." "Nós..." A sua voz falhou, e Ricardo sentiu algo torcer-se dentro dele. Ajoelhou-se ao nível delas, ignorando a sujidade que mancharia as suas calças feitas por medida. "Como se chamam?" perguntou gentilmente, tentando manter a voz firme. "Sou a Sofia", disse a que segurava o desenho. "E ela é a Beatriz." Beatriz, que parecia mais tímida, escondeu-se parcialmente atrás da irmã, o seu olhar nunca deixando o rosto de Ricardo. Ricardo estendeu a mão para o desenho, os seus dedos roçando levemente os de Sofia. Ela hesitou por um momento antes de o soltar, como se estivesse a renunciar a um pedaço de si mesma. Ao desdobrar o papel amarrotado, Ricardo sentiu a sua respiração ficar presa. O desenho, feito com traços infantis, mas surpreendentemente vívidos, retratava uma cena que lhe acelerou o coração. Um carro, uma árvore, figuras deitadas no chão. As suas mãos começaram a tremer, e ele olhou de volta para as meninas. Sofia e Beatriz observavam-no atentamente, uma mistura de esperança e medo nos seus olhos idênticos. Um flash de memória atravessou a mente de Ricardo. Pneus a chiar no asfalto, o som ensurdecedor de metal a torcer-se, gritos e depois silêncio. Ele abanou a cabeça, tentando banir as memórias. Focou-se novamente nas gêmeas à sua frente, tão frágeis, tão familiares. "Onde estão os vossos pais?" perguntou ele, a sua voz mais áspera do que pretendia. As meninas trocaram olhares novamente, e desta vez Ricardo captou um vislumbre de dor nos seus olhos. "Foram-se embora", sussurrou Beatriz, falando pela primeira vez, há muito tempo. Ricardo sentiu como se o ar tivesse sido sugado dos seus pulmões. Olhou em volta do parque, agora quase completamente deserto, as sombras a esticarem-se com o crepúsculo iminente. A ideia de deixar aquelas crianças ali sozinhas revirou-lhe o estômago. "Tem fome?" perguntou, já sabendo a resposta. Sofia e Beatriz assentiram vigorosamente, os seus olhos iluminando-se com uma esperança cautelosa. Ricardo levantou-se, a sua mente um turbilhão de pensamentos e emoções contraditórias. Estendeu as mãos às meninas, surpreendido com a rapidez com que elas as agarraram, como se tivessem medo que ele pudesse desaparecer. "Venham", disse ele, a sua voz traindo uma emoção que não conseguia nomear. "Conheço um lugar onde podemos comer." Ao guiar as gêmeas para fora do parque, Ricardo não pôde deixar de sentir que algo profundo e irreversível
tinha mudado na sua vida. O desenho amarrotado queimava no seu bolso, um lembrete tangível de um passado que pensava ter deixado para trás. O som de risos de crianças ecoou atrás dele, e Ricardo olhou para trás. Sofia e Beatriz saltitavam, ainda de mãos dadas com ele, os seus rostos iluminados por uma alegria que contrastava fortemente com a sua situação. Naquele momento, Ricardo Oliveira, o jovem milionário solitário, sentiu algo despertar dentro de si. Um sentido de propósito misturado com um medo profundo e uma culpa latente. Enquanto caminhavam em direção a uma casa de fados ali perto, em Alfama, Ricardo não conseguia parar de se perguntar quem eram realmente aquelas meninas e por que o seu desenho retratava uma cena do seu passado que ele tanto tentara esquecer. As perguntas rodopiavam na sua mente, mas uma coisa era certa: a sua vida nunca mais seria a mesma depois daquele encontro no parque. O som suave da campainha da porta soou quando Ricardo entrou na casa de fados, as gêmeas ainda agarradas às suas mãos. O chefe de sala, reconhecendo imediatamente o proprietário, arregalou os olhos ao ver as crianças esfarrapadas. "Senhor Oliveira, eu..." Ricardo interrompeu-o com um aceno de cabeça. "Uma mesa privada, Roberto, e traga algo leve para as meninas comerem, talvez uma sopa." Enquanto eram conduzidos a uma área privada, Ricardo sentiu os olhares curiosos dos poucos clientes presentes. Sofia e Beatriz, por sua vez, olhavam em volta maravilhadas para o ambiente luxuoso, os seus grandes olhos a refletirem o brilho suave dos candelabros. Uma vez sentados, Ricardo finalmente teve a oportunidade de examinar o desenho que as gêmeas lhe tinham dado. Com mãos trêmulas, desdobrou o papel amarrotado. O mundo à sua volta pareceu desaparecer. O desenho, feito com linhas infantis, mas surpreendentemente detalhado, mostrava uma cena que fez o sangue de Ricardo gelar. Um carro preto, idêntico ao seu antigo Audi, estava capotado perto de uma grande árvore. Ao lado, um carro vermelho estava esmagado contra um poste. Figuras humanas jaziam espalhadas no chão, algumas claramente adultas, outras mais pequenas, de crianças. Ricardo sentiu a bilis subir-lhe à garganta. A sua visão escureceu nas bordas e, por um momento, pensou que poderia mesmo desmaiar. "Senhor, está bem?" A voz de Sofia puxou-o de volta à realidade. As gêmeas observavam-no com uma mistura de preocupação e curiosidade. "Sim, eu..." Ricardo engoliu em seco, tentando firmar-se. "Este desenho... Onde viram isto?" Beatriz, a mais silenciosa das duas, sussurrou. "Sonhamos com isso todas as noites." Um arrepio percorreu a espinha de Ricardo. Ele fechou os olhos e, de repente, estava de volta àquela noite fatídica. Era uma noite de outono, muito parecida com esta. Ricardo conduzia o seu Audi A8 pela marginal, a música a tocar alto, uma garrafa de uísque meio vazia no banco do passageiro. Estava a celebrar o fecho de um grande negócio, sentindo-se invencível. Foi então que aconteceu. Um carro vermelho apareceu de repente num cruzamento. Ricardo, com os reflexos embotados pelo álcool, desviou-se bruscamente para evitar a colisão. O seu carro capotou, rolando várias vezes antes de embater numa árvore. O outro veículo, tentando desviar-se, embateu num poste. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo, milagrosamente consciente, arrastou-se para fora dos destroços. Viu figuras imóveis espalhadas pelo asfalto. Um homem, uma mulher, crianças. O pânico apoderou-se dele. Sirenes uivavam ao longe. Sem pensar, Ricardo fugiu, deixando para trás a cena do acidente que o assombraria durante anos. "Senhor, a sua sopa está a arrefecer." Ricardo abriu os olhos abruptamente, regressando ao presente. Sofia e Beatriz já estavam a comer, os seus pequenos rostos iluminados pelo alívio de uma refeição quente. Ele observou-as, sentindo uma mistura tóxica de emoções: culpa, medo, confusão. Estas meninas, poderiam elas realmente ser sobreviventes daquele acidente? O acidente que ele causou e do qual fugiu cobardemente. "Sofia, Beatriz", começou ele, a sua voz a tremer. "Vocês lembram-se dos vossos pais?"
As gêmeas pararam de comer, trocando olhares. Foi Beatriz quem respondeu. Não muito, mas lembramo-nos da noite em que eles partiram. Havia muitas luzes e barulho. Depois, silêncio. Ricardo sentiu-se como se tivesse levado um soco no estômago. Não havia mais dúvidas. Estas eram as crianças que ele acreditava ter morto naquela noite terrível. O seu primeiro instinto foi fugir novamente, levantar-se, sair do restaurante, desaparecer. Era o que ele fazia de melhor, afinal, fugir da responsabilidade, do seu passado. Mas então Sofia sorriu-lhe, um sorriso inocente e grato. Obrigado pela comida, senhor. Há tanto tempo que não comíamos algo tão bom. Aquele sorriso atingiu-o como um raio. Ricardo sentiu algo quebrar-se dentro de si. Anos de culpa reprimida, de pesadelos abafados com trabalho e dinheiro, tudo veio à tona. Ele olhou para as gêmeas, vendo-as realmente pela primeira vez. Elas não eram apenas sobreviventes de um acidente, eram crianças. Crianças que, por causa dele, tinham perdido tudo. E agora, por alguma reviravolta do destino, estavam sentadas à sua frente, confiando-lhe algo tão simples como uma refeição. A batalha interna de Ricardo atingiu o seu clímax. Uma parte dele ainda gritava para fugir, para se proteger. Mas outra parte, uma parte que ele pensava ter esmagado há muito tempo, implorava-lhe para fazer a coisa certa. Meninas, disse ele, a sua voz mais firme agora, onde estão a ficar? Sofia e Beatriz trocaram mais um daqueles olhares, aquela comunicação silenciosa que Ricardo começava a reconhecer. Em lado nenhum, respondeu finalmente Sofia. Fugimos, acrescentou Beatriz, a sua voz quase inaudível. Fugimos da casa de acolhimento. Ricardo sentiu o coração apertar-se. Uma casa de acolhimento. Por causa dele, estas meninas cresceram sem pais, sem um lar. Naquele momento, Ricardo Oliveira tomou uma decisão que mudaria o curso da sua vida para sempre. Ele não fugiria. Não desta vez. Gostariam de... Ele hesitou, mal acreditando no que estava prestes a sugerir. Gostariam de ficar comigo esta noite? Tenho um apartamento grande, com muitos quartos. Os olhos das gêmeas arregalaram-se numa mistura de surpresa e esperança. Ah, sério? Perguntou Sofia, a sua voz a tremer de emoção. Ricardo assentiu, sentindo uma estranha sensação de paz espalhar-se pelo seu peito. Ah, sério? E amanhã podemos falar sobre o futuro. Enquanto as meninas terminavam a refeição, agora com entusiasmo renovado, Ricardo pegou no seu telefone. Os seus dedos pairaram sobre as teclas por um momento antes de marcar. Olá, Teresa! É o Ricardo Oliveira. Preciso da sua ajuda. É sobre 2 crianças. Desligando, Ricardo olhou novamente para Sofia e Beatriz. O desenho amarrotado ainda estava sobre a mesa, um lembrete vívido do seu passado. Mas agora, olhando para os rostos sorridentes das gêmeas, Ricardo viu outra coisa. Viu uma oportunidade de redenção. O caminho à frente seria difícil, cheio de desafios legais e emocionais, mas pela primeira vez em anos, Ricardo sentia que estava a fazer a coisa certa. E isso, percebeu ele, valia mais do que toda a sua fortuna. Vamos para casa? Perguntou ele às meninas, estendendo as mãos. Sofia e Beatriz sorriram, agarrando-se a ele como a uma tábua de salvação num mar tempestuoso. E, de certa forma, talvez fosse exatamente isso que Ricardo se tinha tornado para elas. Uma tábua de salvação. Uma segunda oportunidade para todos eles. O silêncio que se seguiu à refeição era quase palpável. Ricardo, sentado à mesa do restaurante com Sofia e Beatriz, sentia o peso de cada segundo que passava. As gêmeas, agora de barriga cheia, pareciam mais relaxadas, mas os seus olhos ainda carregavam uma sombra de preocupação. Ricardo limpou a garganta, tentando encontrar as palavras certas. Meninas, começou ele, a voz a tremer ligeiramente. Onde? Onde estão os vossos pais? A pergunta pairou no ar por um momento, pesada e carregada de implicações. Sofia e Beatriz trocaram olhares, aquela conversa silenciosa que Ricardo não conseguia decifrar. Foi Beatriz quem finalmente respondeu, a sua voz pouco mais que um sussurro. Foram-se.
na noite das luzes e do barulho. Ricardo sentiu o coração apertar-se. A noite do acidente, a noite que ele passou anos a tentar esquecer. Sofia acrescentou, os seus olhos fixos na toalha da mesa. Depois disso, fomos para o acolhimento, mas... Ela parou abruptamente, olhando para a irmã com uma expressão de pânico. Beatriz apertou a mão de Sofia, como que a procurar coragem. Ricardo inclinou-se para a frente, intrigado. Mas o que, Sofia? Foi então que um som do lado de fora do restaurante chamou a atenção de todos. Um choro, fraco, mas inconfundível, de um bebê. As gêmeas empalideceram. Ricardo, confuso, levantou-se e caminhou até a janela. Lá fora, parcialmente escondidos atrás de um arbusto decorativo, estavam duas figuras. Um menino de cerca de 6 anos a segurar um bebê a chorar. Oh, meu Deus! Murmurou Ricardo, virando-se para as gêmeas. Quem são eles? Sofia e Beatriz já estavam de pé, a correr para a porta. Ricardo seguiu-as, o coração a bater descompassadamente. Quando saíram, o menino mais velho olhou para eles com uma mistura de medo e desafio. Não vamos voltar! Gritou ele, agarrando o bebê ao peito. Ricardo levantou as mãos num gesto de paz. Está tudo bem, disse ele suavemente. Ninguém vos vai forçar a fazer nada. Como se chamam? O menino hesitou, olhando para as gêmeas em busca de aprovação. Sofia assentiu, encorajando-o. Sou o Tiago, disse ele finalmente, e esta é a Inês. Ricardo ajoelhou-se, encontrando o olhar de Tiago. Olá, Tiago. Sou o Ricardo. Pareces ter fome. Gostarias de entrar e comer alguma coisa? Tiago parecia dividido, o seu instinto protetor a lutar contra a fome óbvia. Foi Beatriz quem se aproximou dele, estendendo a mão. Está tudo bem, Tiago, disse ela suavemente. O senhor Ricardo deu-nos comida. Ele é simpático. Lentamente, Tiago permitiu que Beatriz o guiasse de volta para o restaurante, ainda a segurar Inês com força. De volta à mesa, agora com pratos extras trazidos por um chefe de sala visivelmente perturbado, Ricardo observava as crianças a comer. Tiago devorava a sua refeição com uma mão, enquanto usava a outra para alimentar cuidadosamente Inês com sopa cremosa. Tiago, começou Ricardo, tentando manter a voz calma. Vocês fugiram do acolhimento? O menino parou, lágrimas a brotarem-lhe nos olhos. Não podíamos ficar lá, disse ele, a voz a tremer. Eles iam separar-nos, mandar a Inês para a adoção, porque ela é um bebê. Não podíamos deixar que isso acontecesse. Ricardo sentiu uma onda de emoção invadi-lo. Estas crianças, que já tinham perdido tanto, estavam dispostas a enfrentar as ruas para ficarem juntas. Há quanto tempo estão por vossa conta? Perguntou ele gentilmente. 3 dias, respondeu Sofia. Temos dormido no parque, escondidos. Ricardo fechou os olhos por um momento, lutando contra a culpa que ameaçava consumi-lo. Estas crianças estavam nesta situação por causa dele. Por causa da sua cobardia naquela noite. O seu primeiro instinto foi pegar no telefone e ligar para as autoridades. Era o procedimento correto, a abordagem legal. Mas algo o deteve. O medo nos olhos de Tiago, a forma protetora como ele segurava Inês, a confiança que Sofia e Beatriz tinham depositado nele. Ricardo encontrava-se numa encruzilhada, fazer o que era legalmente correto ou seguir o que o seu coração lhe dizia que era moralmente certo. A decisão surgiu quase sem ser pedida. Miúdos, disse ele, a sua voz mais firme do que ele sentia. O que acham de passar a noite no meu apartamento? É grande, com muitos quartos, e amanhã podemos descobrir o que fazer. Os rostos das crianças iluminaram-se com uma mistura de alívio e esperança. Até Inês, como se sentisse a mudança de atmosfera, soltou um pequeno arrulho contente. Enquanto terminavam a refeição, Ricardo observava a interação entre eles. Sofia e Beatriz pairavam sobre Tiago e Inês com uma preocupação quase maternal, ajudando a limpar o rosto do bebê e oferecendo os melhores pedaços das suas sobremesas ao menino mais velho.
Tiago, por sua vez, mantinha uma postura protetora, os seus olhos a varrer constantemente os arredores, como se esperasse que alguém aparecesse para os levar. A culpa de Ricardo crescia a cada minuto que passava. Estas crianças tinham sido forçadas a crescer demasiado depressa, a assumir responsabilidades que nenhuma criança deveria ter. Tudo por causa de uma decisão imprudente que ele tomara anos atrás. Agora, ele estava a fazer outra escolha impulsiva: acolher 4 crianças desconhecidas, provavelmente procuradas pelas autoridades, no seu apartamento. Era uma loucura. Era irresponsável. O pensamento de Ricardo foi interrompido por uma pequena mão a tocar-lhe no braço. Era Inês, que Tiago tinha colocado no seu colo para que pudesse terminar a sobremesa. A bebé olhou para Ricardo com grandes olhos curiosos, um pequeno sorriso a formar-se nos seus lábios. Naquele instante, toda a dúvida desapareceu da mente de Ricardo. Ele sabia que estava a fazer a coisa certa. Talvez não a coisa legal, mas a coisa certa. "Vamos para casa, miúdos?" perguntou ele, suave, mas decisivamente. 4 pares de olhos viraram-se para ele, cheios de esperança e confiança. Ricardo sentiu o peso dessa confiança, mas também um sentido de propósito que não experimentava há anos. Ao guiar as crianças para fora do restaurante e em direção ao seu carro, Ricardo sabia que a sua vida tinha mudado irreversivelmente. O que começou como um encontro casual no parque transformou-se em algo muito maior. Ricardo Oliveira, o milionário solitário, estava prestes a tornar-se o guardião improvisado de 4 crianças órfãs. Era assustador, imprevisível, mas de alguma forma parecia certo. Ajudando Tiago a prender Inês no banco de trás, vendo Sofia e Beatriz de mãos dadas e a sorrir pela primeira vez desde que as conhecera, Ricardo sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. O caminho à frente seria difícil, cheio de desafios e obstáculos, mas olhando para estas 4 crianças, Ricardo sabia que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para as proteger e dar-lhes o lar que mereciam. Ao conduzir pelas ruas da cidade em direção ao seu apartamento, Ricardo não pôde deixar de pensar que talvez, apenas talvez, esta escolha impulsiva fosse o primeiro passo em direção à sua própria redenção. O tilintar suave dos talheres contra a porcelana enchia o ar do restaurante quase vazio. Ricardo observava as crianças a comer, os seus olhos a moverem-se de Sofia para Beatriz, para Tiago e, finalmente, para a pequena Inês, que agora dormia pacificamente nos braços de Beatriz. Então, começou Ricardo tentando manter a voz casual: "Podem contar-me mais sobre como foram parar ao acolhimento?" As crianças trocaram olhares apreensivos. Foi Tiago quem finalmente falou, a sua voz baixa e cautelosa. "Foi depois do acidente. Acordamos no hospital. Os médicos disseram que os nossos pais, que eles não..." A sua voz vacilou e Sofia rapidamente agarrou-lhe a mão, dando-lhe um aperto reconfortante. Ricardo sentiu uma onda de náuseas. Imagens do acidente inundaram a sua mente, vívidas e implacáveis. Era uma noite de outono, muito parecida com esta. Ricardo conduzia o seu Audi A8 pela marginal, música alta a pulsar pelos altifalantes, uma garrafa de uísque meio vazia no banco do passageiro. Fechar um grande negócio o fizera sentir-se invencível, intocável. O som de pneus a chiar no asfalto, um flash de faróis. Ricardo virou o volante bruscamente, tarde demais. O impacto foi ensurdecedor. Metal a torcer-se, vidro a estilhaçar-se. O seu carro capotou, rolando várias vezes antes de colidir com uma árvore. Silêncio. Um silêncio opressivo, quebrado apenas pelo tilintar distante do metal a arrefecer. Ricardo, milagrosamente consciente, arrastou-se para fora dos destroços. O mundo girava à sua volta, o sangue a manchar-lhe a visão. Foi então que os viu, corpos espalhados pelo asfalto. Um homem, uma mulher e... crianças. Pânico. Pânico puro e avassalador. Sirenes uivavam ao longe, cada vez mais perto. Sem pensar, consumido pelo medo e pela culpa, Ricardo correu.
Correu como nunca tinha corrido antes, deixando para trás a cena do acidente que o assombraria durante anos. Senhor Ricardo, está bem? A voz de Beatriz puxou-o de volta ao presente. Ricardo piscou, percebendo que tinha lágrimas nos olhos. Sim, sim, murmurou ele, limpando a garganta. Apenas a pensar. Por favor, continuem. Sofia falou, a sua voz suave e distante. Às vezes temos sonhos sobre essa noite. Vemos luzes brilhantes, ouvimos um barulho alto e depois, silêncio. Ricardo sentiu o coração apertar-se. Que tipo de sonhos? Carros, sussurrou Beatriz. Um carro preto e um carro vermelho, e uma árvore grande. O sangue de Ricardo gelou. Como podiam estas crianças ter memórias tão vívidas de uma noite que deveriam ter esquecido? No sonho, continuou Sofia, há um homem. Ele sai do carro preto e olha para nós. Ele parece assustado. Ricardo engoliu em seco, sentindo o peso da culpa ameaçar esmagá-lo. Eles tinham-no visto. Tinham visto a sua cobardia, o seu momento de fraqueza. Uma parte dele queria confessar tudo ali mesmo, cair de joelhos e implorar por perdão. Mas o medo, o mesmo medo que o fizera correr naquela noite, manteve-o em silêncio. Esse homem, conseguiu dizer Ricardo, a sua voz a tremer. Vocês reconhecê-lo-iam se o vissem outra vez? As gêmeas trocaram olhares confusos. Não temos a certeza, respondeu Beatriz. No sonho, o rosto dele está desfocado. Ricardo soltou um suspiro que não se apercebera estar a conter. Alívio e vergonha misturaram-se no seu peito. Tiago, que estivera calado, falou de repente. Por que quer saber tudo isto? Vai entregar-nos às autoridades? O medo na sua voz era palpável e Ricardo percebeu que precisava de decidir, aqui e agora. Não, disse ele, surpreendendo até a si mesmo com a firmeza na sua voz. Não vos vou entregar. Na verdade, estava a pensar. Talvez possam ficar comigo por um tempo. Tenho um apartamento grande, com quartos extra. Os rostos das crianças iluminaram-se com alívio e esperança. Ah, sério? Perguntou Sofia, mal contendo a excitação na sua voz. Ricardo assentiu, sentindo uma estranha sensação de paz encher o seu peito. Ah, sério. Podemos ir para lá agora, se quiserem. Tomam um banho, arranjamos umas roupas limpas. E a Inês? Perguntou Tiago, olhando para a bebê adormecida. Ela precisa de fraldas e leite. Tratamos disso também, prometeu Ricardo, já a fazer uma lista mental do que comprar. Fazemos uma paragem rápida numa loja antes de ir para casa. Casa. A palavra escapou-lhe naturalmente e Ricardo percebeu que, pela primeira vez em anos, o seu luxuoso e vazio apartamento finalmente se tornaria um lar. Ao guiar as crianças para fora do restaurante e em direção ao seu carro, Ricardo sabia que estava a aventurar-se em território desconhecido. Acolher 4 crianças órfãs, possivelmente procuradas pelas autoridades, era uma loucura, irresponsável. O seu pensamento foi interrompido quando Inês, ainda nos braços de Beatriz, abriu os olhos e sorriu para ele. Um sorriso puro, inocente, cheio de confiança. Naquele momento, Ricardo percebeu que não havia volta a dar. Estas crianças, a quem ele indiretamente tinha deixado órfãs, agora dependiam dele. Esta era a sua oportunidade de redenção, de fazer o que deveria ter feito anos atrás. Ao ajudar as crianças a acomodarem-se no carro, Ricardo fez uma promessa silenciosa. Protegeria estas crianças com a sua vida. Dar-lhes-ia o lar, o amor e a segurança que mereciam. E talvez, apenas talvez no processo, pudesse finalmente perdoar-se a si mesmo. Com um último olhar para o restaurante, Ricardo entrou no carro e ligou o motor. O futuro era incerto, cheio de desafios e perigos potenciais. Mas, pela primeira vez em muito tempo, Ricardo Oliveira sentia que estava a fazer a coisa certa. O caminho para a redenção tinha começado. O escritório de Ricardo estava banhado pelo brilho tênue da manhã, as cortinas ainda corridas para bloquear o sol nascente. Ele sentou-se na sua cadeira de couro,
os olhos fixos no ecrã do computador, uma chávena de café intocada ao seu lado. Senhor Oliveira, a voz da sua secretária crepitou pelo intercomunicador. O Sr. Mendes está aqui para o ver. Ricardo respirou fundo, preparando-se. Mande-o entrar, por favor. Momentos depois, um homem de meia idade, de fato modesto e a carregar uma pasta de couro, entrou no escritório. Este era Carlos Mendes, o investigador privado que Ricardo contratara para investigar o acidente. Bom dia, Sr. Oliveira, cumprimentou Mendes, sentando-se em frente à secretária de Ricardo. Tenho a informação que me pediu. Ricardo assentiu, o coração a bater descompassadamente. Avance. Mendes abriu a pasta, retirando alguns documentos. O acidente ocorreu há exatamente 5 anos, 3 meses e 12 dias. Um Audi A8 preto colidiu com um Honda Civic vermelho na marginal. O Audi capotou, embatendo numa árvore, enquanto o Civic foi projetado contra um poste. Ricardo fechou os olhos por um momento, as imagens daquela noite a inundarem a sua mente. No Honda, continuou Mendes, estavam Antônio e Maria Silva, ambos com 32 anos na altura, e os seus 4 filhos. Tiago, com 1 ano, as gêmeas, Sofia e Beatriz, recém-nascidas, e Maria estava grávida de 8 meses. Ricardo sentiu o estômago revirar-se. Ele não sabia da gravidez. O que lhes aconteceu? Conseguiu perguntar. Mendes hesitou. Antônio Silva morreu instantaneamente. Maria e as crianças foram levadas para o hospital em estado crítico. Maria, ela entrou em trabalho de parto prematuro devido ao trauma. A bebé Inês nasceu de cesariana de emergência. Ricardo cobriu o rosto com as mãos, sentindo lágrimas quentes a rolarem pelas suas bochechas. Maria sobreviveu durante 3 dias, continuou Mendes, a sua voz mais gentil agora. Ela nunca recuperou a consciência. As crianças, milagrosamente, sobreviveram com ferimentos menos graves. E o condutor do Audi? Perguntou Ricardo, a sua voz a tremer. Desapareceu do local. Nunca foi encontrado ou identificado. Ricardo assentiu lentamente, o peso da sua culpa quase insuportável. Obrigado, Sr. Mendes, disse ele por fim. Fez um ótimo trabalho. Depois de o investigador sair, Ricardo permaneceu imóvel na sua cadeira por longos minutos, a absorver tudo o que ouvira. Finalmente, pegou no telefone. Alice, por favor, entre em contato com a Teresa Almeida. Diga-lhe que preciso de a ver imediatamente. 2 horas depois, Teresa Almeida entrou no escritório de Ricardo. Tinha cerca de 40 anos, com olhos perspicazes e uma postura imponente, mas empática. Senhor Oliveira, cumprimentou ela. A sua secretária disse que era urgente. Ricardo gesticulou para que ela se sentasse. Teresa, preciso da sua ajuda. É sobre as crianças. Teresa inclinou-se para a frente, interessada. Nos últimos dias, desde que Ricardo a contratara para ajudar com as crianças, ela notara algo estranho na sua dinâmica com elas. O que se passa com elas? Ricardo hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Descobri mais sobre o passado delas, sobre o acidente que matou os seus pais. Teresa franziu o sobrolho. Acidente? Nunca mencionou um acidente antes. Eu sei, suspirou Ricardo. É complicado, mas preciso da sua ajuda para garantir que as crianças possam ficar comigo, legalmente. Teresa estudou-o por um longo momento. Ricardo, há algo que não me está a contar. Qual é a sua verdadeira ligação a estas crianças? Ricardo sentiu o peso do seu olhar. Sabia que tinha de revelar algo, mas não podia contar-lhe tudo. Não ainda. Eu estava lá, disse ele finalmente, na noite do acidente. Eu vi acontecer. Mas não consegui fazer nada para ajudar. Eu fugi, Teresa. Fugi porque estava assustado e confuso, e tenho carregado essa culpa nos últimos 5 anos. Teresa recostou-se na cadeira, a processar, e agora quer redimir-se cuidando delas. Ricardo assentiu, incapaz de encontrar as palavras. Ricardo, disse Teresa, suavemente, o que está a fazer é nobre,
mas também é extremamente complicado. Legalmente, moralmente. Há muitas questões a considerar. Eu sei, respondeu Ricardo, mas não as posso abandonar outra vez. Não posso. Teresa observou-o por um longo momento, o seu olhar a perscrutar o dele, como se procurasse algo. Finalmente, suspirou. Está bem, eu ajudo. Mas, Ricardo, tem de ser completamente honesto comigo. Qualquer surpresa pode pôr tudo em risco. Ricardo engoliu em seco, sentindo o peso do seu segredo. Eu compreendo. Obrigado, Teresa. Depois de Teresa sair, Ricardo viu-se confrontado com uma nova realidade. Estava a pisar uma linha tênue entre a redenção e o desastre. Um passo em falso e tudo poderia desmoronar. Mas, ao olhar para a foto das crianças no seu telemóvel, uma selfie improvisada que Sofia tirara na noite anterior, Ricardo soube que não tinha escolha. Faria o que fosse preciso para as proteger e dar-lhes o lar que mereciam, mesmo que isso significasse enfrentar o seu passado e as consequências das suas ações. Com um suspiro profundo, Ricardo levantou-se e caminhou até a janela. Lá fora, a cidade pulsava com vida, alheia ao drama que se desenrolava dentro daquele escritório. Mas para Ricardo Oliveira, o mundo tinha mudado irreversivelmente. A busca por respostas apenas começara, e ele sabia que o caminho à frente estaria cheio de desafios. No entanto, pela primeira vez em anos, Ricardo sentia que estava a fazer a coisa certa. E isso, percebeu ele, valia mais do que todo o dinheiro e poder que acumulara ao longo dos anos. Com um último olhar para a foto das crianças, Ricardo fez uma promessa silenciosa. Iria protegê-las, custasse o que custasse. Era hora de enfrentar o passado e construir um futuro melhor para todos eles. O som de risos de crianças ecoava pelo apartamento de Ricardo, algo que teria sido impensável há apenas algumas semanas. De pé na entrada da sala, Ricardo observava Sofia e Beatriz, excitadas, a brincarem com uma casa de bonecas que ele comprara no dia anterior. Senhor Ricardo, chamou Sofia, notando a sua presença. Venha ver a casa que fizemos para as bonecas. Ricardo sorriu, aproximando-se e ajoelhando-se ao lado das gêmeas. Uau! Fizeram um trabalho incrível. Esta é a cozinha? Beatriz assentiu entusiasticamente. Sim, e olhe, temos um frigorífico igual ao seu. Ricardo sentiu uma onda de afeto inundá-lo. Era surpreendente como estas crianças se tinham tornado tão importantes para ele tão rapidamente. Cada sorriso, cada pequena conquista iluminava o vazio que ele carregara durante anos. Um choro suave vindo do quarto interrompeu os seus pensamentos. Parece que a Inês acordou, disse ele, levantando-se. Vou ver como ela está. No quarto encontrou Inês a resmungar no seu berço. Com cuidado, pegou nela ao colo, mais uma vez surpreendido com a naturalidade do gesto. Olá, pequenina, murmurou ele, embalando-a suavemente. Está tudo bem, estou aqui. Enquanto mudava a fralda de Inês com uma perícia que chocaria os seus sócios, Ricardo refletia sobre a rapidez com que a sua vida tinha mudado. Outrora, um empresário frio e calculista, agora encontrava-se a aprender a acalmar um bebê e a decifrar os seus diferentes choros. Com Inês limpa e alimentada, Ricardo voltou para a sala, onde encontrou Tiago sentado à mesa, rodeado de livros e papéis. Olá, campeão, chamou Ricardo, aproximando-se. Trabalhos de casa? Tiago assentiu, uma ruga de frustração na sua testa. Matemática. É difícil. Ricardo colocou gentilmente Inês num parque de brincar e sentou-se ao lado de Tiago. Posso dar uma olhada? Nos 30 minutos seguintes, Ricardo guiou pacientemente Tiago pelos problemas de matemática, explicando conceitos e oferecendo encorajamento. Quando Tiago finalmente resolveu um problema particularmente desafiador sozinho, o seu rosto iluminou-se de orgulho. Consegui, senhor Ricardo. Consegui. Ricardo sorriu, sentindo um orgulho que rivalizava com qualquer negócio bem-sucedido que já tivesse fechado. Eu sabia que conseguias, Tiago. És muito inteligente. Nesse momento, a campainha tocou.
Era Teresa Almeida, a chegar para a sua visita de controlo semanal. Boa tarde, Ricardo, cumprimentou ela, entrando no apartamento. Os seus olhos varreram a cena, as gêmeas a brincarem pacificamente, Tiago a fazer os trabalhos de casa, Inês a balbuciar alegremente no seu parque e Ricardo no centro de tudo, parecendo perfeitamente à vontade. Teresa saudou Ricardo com um sorriso. As crianças acabaram de lanchar. Queres um café? Enquanto Ricardo preparava o café na cozinha, Teresa observava-o a interagir com as crianças. Era uma transformação notável. O homem frio e distante, que ela conhecera há semanas, tornara-se uma figura paterna carinhosa e atenta. Ricardo, disse ela em voz baixa, quando ele lhe entregou o café. Tenho de dizer que estou impressionada. Adaptaste-te mesmo a tudo isto. Ricardo olhou para as crianças, um sorriso suave no rosto. Elas são incríveis, Teresa. Eu nunca soube que podia sentir-me assim. Teresa assentiu, mas havia uma sombra de preocupação nos seus olhos. Ricardo, precisamos de falar sobre o processo de adoção. As coisas estão a complicar-se. O sorriso de Ricardo vacilou. O que queres dizer? O centro de acolhimento de onde as crianças fugiram está a fazer perguntas. Querem saber como as encontraste, porque não as devolveste imediatamente. Estão a sugerir uma investigação mais aprofundada. Ricardo sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. O que podemos fazer? Teresa suspirou. Por enquanto, estou a manter as coisas sob controlo. Mas, Ricardo, se há algo que não me estás a contar, qualquer coisa sobre a tua ligação a estas crianças, preciso de saber agora. Ricardo olhou para as crianças, o coração a torcer-se. O medo de as perder era quase paralisante. Mas o medo de que a verdade viesse à tona e destruísse tudo o que tinham construído era igualmente aterrorizante. Não há mais nada, Teresa, mentiu ele, odiando-se por isso. Juro. Teresa estudou-o por um longo momento antes de assentir lentamente. Está bem, continuaremos a trabalhar no processo. Mas, Ricardo, prepara-te. O caminho à frente não será fácil. Depois de Teresa sair, Ricardo decidiu levar as crianças ao parque. Enquanto Sofia e Beatriz corriam para os baloiços e Inês dormia pacificamente no carrinho, Ricardo e Tiago ficaram para trás, com uma bola de futebol entre eles. Queres chutar a bola, Tiago? Perguntou Ricardo, sorrindo para o menino. Os olhos de Tiago iluminaram-se. Sim, por favor. Eles jogaram, passando a bola um para o outro, e Ricardo não pôde deixar de notar que estavam no mesmo local onde conhecera as gêmeas. A ironia não lhe passou despercebida. Senhor Ricardo, disse Tiago de repente, segurando a bola. Vai mesmo adotar-nos? A pergunta apanhou Ricardo de surpresa. Ele ajoelhou-se, encontrando o olhar de Tiago. É o que eu mais quero, Tiago. Vocês todos se tornaram muito importantes para mim. Tiago olhou para ele com olhos sérios. Nós também gostamos muito de si. Só temos medo que algo corra mal. Acontece sempre. Ricardo sentiu o coração partir-se. Puxou Tiago para um abraço apertado, lutando contra as lágrimas. Prometo, Tiago, farei tudo o que puder para vos manter seguros e juntos. Tudo. Naquela noite, depois de deitar as crianças, Ricardo ficou no corredor, a olhar para os quartos silenciosos. O amor que sentia por estas 4 crianças era avassalador, algo que ele nunca imaginara sentir. Mas, com esse amor, vinha um medo igualmente poderoso. Medo de que o seu passado, a sua culpa, pudesse destruir tudo. Medo de que, ao tentar protegê-los, pudesse acabar por os magoar ainda mais. Ricardo encostou-se à parede, fechando os olhos. Sabia que estava a caminhar numa linha tênue. Cada dia que passava, cada laço que se aprofundava, tornava a verdade mais difícil de revelar. Mas, olhando para os rostos adormecidos de Sofia, Beatriz, Tiago e Inês, Ricardo sabia que não podia voltar atrás. Estas crianças eram agora a sua família, a sua redenção, a sua oportunidade de fazer algo verdadeiramente bom no mundo. Uma determinação renovada encheu-o.
Ele faria o que fosse preciso para proteger estas crianças e dar-lhes o lar e o amor que mereciam, mesmo que isso significasse enterrar o seu passado ainda mais fundo. O caminho à frente seria difícil, cheio de obstáculos e perigos, mas pela primeira vez na sua vida, Ricardo Oliveira estava pronto para lutar por algo maior do que ele mesmo. Ele lutaria pela sua família. O sol de outono banhava o Parque Eduardo VII numa luz dourada, criando uma cena quase idílica. Ricardo empurrava o carrinho de Inês, enquanto Sofia e Beatriz brincavam alegremente no parque infantil. Tiago, entretanto, sentava-se num banco próximo, absorto num livro que Ricardo lhe dera recentemente. Nesse momento de aparente tranquilidade, Ricardo viu uma figura familiar a caminhar na sua direção. O seu coração bateu descompassadamente ao reconhecer Isabel Costa, a sua antiga assistente executiva. Ricardo Oliveira, chamou Isabel, um sorriso frio no rosto. Que surpresa encontrá-lo aqui. Ricardo tentou manter a compostura, mas sentia um suor frio a formar-se na sua testa. Isabel. O que fazes aqui? Os olhos de Isabel desviaram-se para as crianças, um flash de reconhecimento súbito a cruzar as suas feições. Aquelas crianças... Reconheço-as. Estiveram nas notícias há uns anos. Um acidente de carro terrível, se bem me lembro. Ricardo sentiu o estômago afundar. Isabel, eu posso explicar. Explicar o quê, Ricardo? Interrompeu Isabel, a sua voz agora tingida de acusação. Explicar como, de repente, te tornaste o guardião das crianças cujos pais morreram num acidente que tu causaste? Ouvir a verdade dita de forma tão clara fez Ricardo cambalear. Como sabes isso? Isabel riu, sem alegria. Achavas mesmo que ninguém notou o teu comportamento estranho depois daquela noite? Os pesadelos, a culpa nos teus olhos. Não foi difícil juntar as peças. Ricardo olhou nervosamente na direção das crianças, grato por estarem longe o suficiente para não ouvirem. O que queres, Isabel? O sorriso de Isabel alargou-se, predatório. Quero o meu emprego de volta. Com um aumento substancial, claro. A menos que prefiras que eu partilhe esta história interessante com as autoridades. O pânico ameaçou tomar conta de Ricardo, mas ele forçou-se a manter a calma. Precisamos de falar sobre isto noutro lugar, não à frente das crianças. Isabel assentiu, triunfante. Claro, no teu escritório, amanhã às 9. Não te atrases. Enquanto Isabel se afastava, Ricardo sentiu como se o chão estivesse a desmoronar-se sob os seus pés. Tudo o que ele construíra nos últimos meses estava prestes a ruir. Naquela noite, depois de deitar as crianças, Ricardo fez uma chamada que nunca imaginou que faria. Teresa, preciso de te ver. É urgente. 1 hora depois, Teresa Almeida sentou-se na sua sala de estar, o rosto uma máscara de choque e incredulidade, enquanto Ricardo, com a voz a tremer, confessava toda a verdade sobre o acidente. Meu Deus, Ricardo, sussurrou Teresa quando ele terminou. Tu fugiste do local de um acidente que matou os pais destas crianças. Ricardo assentiu, miseravelmente, incapaz de a encarar. Eu estava bêbado, Teresa. Entrei em pânico. Sei que não há desculpa. Não há desculpa, cortou Teresa, a sua voz dura. Ricardo, tens noção da gravidade do que fizeste? Não só naquela noite, mas ao esconderes isto de mim, das autoridades. Eu sei, respondeu Ricardo, a sua voz a quebrar. Acredita, vivo com esta culpa todos os dias. Mas estas crianças, Teresa, elas tornaram-se a minha vida. Não as posso perder. Teresa levantou-se, a passear pela sala, claramente a lutar com um conflito interno. Como assistente social, sou obrigada a reportar isto. Estas crianças, elas têm o direito de saber a verdade sobre o que aconteceu aos seus pais. Ricardo sentiu o desespero surgir dentro dele. Por favor, Teresa, elas já sofreram tanto. Se a verdade vier à tona agora... E se a verdade vier à tona mais tarde? Retorquiu Teresa. Quando estiverem ainda mais apegadas a ti. Já pensaste no dano que isso causaria? Ricardo enterrou o rosto nas mãos, sentindo o peso das suas ações a esmagá-lo.
O que devo fazer, Teresa? Diz-me o que fazer. Teresa estudou-o por um longo momento, a sua expressão a suavizar-se ligeiramente. Ricardo, o que fizeste foi terrível, mas o que estás a fazer agora por estas crianças é admirável. Consigo ver o quanto as amas, o quanto elas precisam de ti. Ela suspirou pesadamente antes de continuar. Não te vou denunciar. Não ainda. Mas, Ricardo, tens de lhes contar a verdade. Não agora, não de uma só vez, mas eventualmente. Elas merecem saber. Ricardo sentiu uma onda de alívio misturada com um novo tipo de medo. E se elas me odiarem? E se quiserem deixar-me? Esse é o risco que terás de correr, disse Teresa gentilmente. É o preço da redenção, Ricardo. Depois de Teresa sair, Ricardo ficou acordado a noite toda, a sua mente um turbilhão de pensamentos e emoções. A ideia de perder as crianças era insuportável. Deu por si a considerar opções desesperadas, fugir com elas, começar uma nova vida noutro lugar, longe de tudo. Mas, ao romper da aurora, trazendo os sons familiares das crianças a acordar, Ricardo soube que não podia fazer isso. Não podia arrancar as crianças de tudo o que conheciam, forçando-as a uma vida em fuga. Com um suspiro pesado, Ricardo levantou-se para começar mais um dia. Enfrentaria Isabel, faria o que fosse necessário para proteger o seu segredo, por agora. Mas sabia que Teresa tinha razão. Eventualmente, a verdade teria de vir à tona. Ao preparar o pequeno almoço, ouvindo o riso das crianças a ecoar pelo apartamento, Ricardo fez uma promessa silenciosa. Faria tudo o que pudesse para ser o pai que estas crianças mereciam. E quando chegasse a hora de lhes contar a verdade, rezaria para que o amor que tinham construído fosse forte o suficiente para resistir até mesmo àquela terrível revelação. O cheiro de panquecas enchia a cozinha, e logo Sofia e Beatriz vieram a correr, seguidas por Tiago, que carregava uma Inês recém-acordada. Bom dia, miúdos, sorriu Ricardo, o coração a aquecer-se ao vê-los. Bom dia, papá Ricardo, responderam as gêmeas em uníssono, e Ricardo sentiu lágrimas a picarem-lhe os olhos. Naquele momento, observando a sua família improvisada reunida à volta da mesa, Ricardo soube que, independentemente do que o futuro reservasse, ele lutaria com todas as suas forças para manter aquela felicidade. O passado podia estar a alcançar o presente, mas Ricardo Oliveira estava determinado a construir um futuro melhor para si mesmo e, mais importante, para as 4 crianças que lhe tinham capturado o coração. Teresa Almeida sentou-se no seu escritório, a luz do sol da manhã a filtrar-se pelas persianas, criando padrões no ficheiro aberto à sua frente. As palavras Acidente Silva saltavam da página, um lembrete constante do dilema ético que agora enfrentava. A confissão de Ricardo da noite anterior ainda ecoava na sua mente. Como assistente social, o seu dever era claro: denunciar Ricardo às autoridades e garantir que as crianças fossem colocadas num ambiente seguro. Mas, como ser humano, as coisas eram muito mais complicadas. Com um suspiro, Teresa ligou o computador. Se ia tomar uma decisão, precisava de todos os factos. As suas competências de investigação, aperfeiçoadas por anos de trabalho em casos sociais complexos, seriam agora focadas em Ricardo Oliveira. Horas passaram enquanto Teresa mergulhava no passado de Ricardo. Registros financeiros, artigos de jornal, testemunhos de funcionários. Cada peça do puzzle revelava um pouco mais sobre o homem por trás do milionário. Era meio da tarde quando Teresa fez uma descoberta surpreendente. Escondidas entre as transações corporativas, havia uma série de doações substanciais a várias instituições de caridade para crianças. Todas anônimas. Todas a começar poucos meses após o acidente. Interessante, murmurou Teresa, anotando os detalhes. As doações não absolviam Ricardo das suas ações, mas indicavam um nível de remorso e um desejo de reparação que ela não esperava. Determinada a obter uma perspectiva pessoal, Teresa começou a contactar antigos funcionários de Ricardo. As conversas que se seguiram pintaram um quadro intrigante. O Ricardo? Ele era um chefe duro, sem dúvida, disse uma antiga secretária, mas depois daquele acidente, algo mudou nele.
Tornou-se mais silencioso, mais humano, sabe? Um gestor de projetos ecoou sentimentos semelhantes. Houve definitivamente uma mudança na sua abordagem. Antes, era tudo sobre lucros. Depois, ele começou a preocupar-se mais com o nosso impacto. Iniciou programas de responsabilidade social, melhorou os benefícios dos funcionários. Com cada testemunho, Teresa sentia a sua convicção inicial vacilar. O Ricardo Oliveira, que emergia destas histórias, não era o monstro frio e calculista que ela inicialmente imaginara após a sua confissão. Era um homem profundamente marcado pelos seus erros, a lutar silenciosamente para se redimir. Ao cair da noite, Teresa encontrava-se num impasse moral. Por um lado, a lei era clara. Ricardo cometera um crime grave ao fugir do local do acidente. Por outro lado, era evidente que ele passara os últimos anos a tentar, de alguma forma, fazer as pazes. E depois havia as crianças. Teresa fechou os olhos, recordando as suas visitas ao apartamento de Ricardo. A transformação que testemunhara nele era notável. De um empresário frio e distante, Ricardo tornara-se uma figura paterna amorosa e dedicada. O que é melhor para as crianças? Sussurrou Teresa para si mesma. A pergunta que guiava toda a sua carreira, agora mais relevante do que nunca. Arrancar as crianças de Ricardo agora, depois de tudo o que passaram, parecia cruel. Elas finalmente tinham estabilidade, amor, um lar. Mas permitir que permanecessem com o homem que, tecnicamente, era responsável pela morte dos seus pais. A ética disso atormentava-a. Teresa levantou-se, caminhando até a janela do escritório. Lá fora, a cidade continuava a sua rotina noturna, alheia ao drama que se desenrolava dentro daquelas paredes. Então, uma ideia tomou forma na sua mente. Uma solução que, embora imperfeita, poderia oferecer um caminho a seguir. Com determinação renovada, Teresa pegou no telefone e marcou o número de Ricardo. Ricardo, podemos encontrar-nos amanhã de manhã? Tenho uma proposta para ti. Na manhã seguinte, Ricardo chegou ao escritório de Teresa, a preocupação gravada nas suas feições e olheiras de noite sem dormir. Teresa, cumprimentou ele, a tensão evidente na sua voz. Tomaste uma decisão? Teresa fez sinal para que ele se sentasse. Ricardo, passei as últimas 24 horas a investigar o teu passado, a falar com pessoas que te conheceram antes e depois do acidente. Ricardo engoliu em seco, claramente nervoso com o que ela poderia ter descoberto. O que encontrei, continuou Teresa, foi um homem profundamente arrependido, que fez esforços consideráveis para compensar as suas ações, mesmo anonimamente. Ricardo piscou, surpreendido. Tu sabes das doações? Teresa assentiu. Sei, e sei das mudanças na tua empresa, dos programas sociais que implementaste. Ricardo, o que fizeste naquela noite foi terrível, talvez até imperdoável. Mas o que tens feito desde então mostra um desejo genuíno de mudança e redenção. Ricardo baixou a cabeça, lágrimas a formarem-se nos seus olhos. Eu queria fazer mais, queria voltar atrás no tempo e... Mas não podemos voltar atrás no tempo, interrompeu Teresa gentilmente. Só podemos seguir em frente. E é por isso que estou aqui, para te oferecer uma oportunidade, Ricardo. Uma oportunidade de fazeres o que é certo para as crianças e para ti mesmo. Ricardo levantou os olhos, uma mistura de esperança e medo a brilhar neles. O que estás a propor? Teresa inclinou-se para a frente, a sua expressão séria. Aqui está o plano. Avançamos com o processo de adoção. Usarei a minha influência para acelerar as coisas, navegar por alguma burocracia. Em troca, farás duas coisas. Ela levantou um dedo. Primeiro, vais entregar-te às autoridades. Não agora, não imediatamente, mas quando as crianças forem mais velhas e capazes de compreender a situação. Vais confessar o teu crime e enfrentar as consequências legais. Ricardo assentiu lentamente, o medo evidente nos seus olhos, mas também uma determinação crescente. Teresa levantou um segundo dedo. Segundo, vais contar a verdade às crianças.
não de uma só vez, não agora, mas gradualmente, à medida que crescem. Elas merecem saber o que aconteceu aos seus pais. E sobre ti. Ricardo fechou os olhos, absorvendo o peso destas condições. Quando os abriu novamente, uma determinação feroz ardia no seu olhar. Eu farei isso, por elas, farei qualquer coisa. Teresa ofereceu um leve sorriso, sentindo que tinha tomado a decisão certa. Não vai ser fácil, Ricardo. O caminho à frente está cheio de desafios. Mas se amas verdadeiramente estas crianças, se estás verdadeiramente empenhado em ser o pai que elas merecem, então acredito que esta é a melhor oportunidade para todos vós. Ricardo estendeu a mão, apertando a de Teresa em gratidão. Obrigado, Teresa. Prometo que não te vou desiludir, nem as crianças. Ao sair do escritório dela, Ricardo sentiu um peso levantar-se dos seus ombros. Sabia que estava a caminhar numa linha tênue entre o certo e o errado, mas no fundo sentia que esta era a coisa certa a fazer. O futuro era incerto, cheio de potenciais armadilhas, mas Teresa Almeida estava determinada a levar esta história até ao fim, garantindo que aquelas 4 crianças inocentes tivessem a melhor oportunidade possível de um futuro feliz e estável. E talvez, apenas talvez, através de tudo isso, Ricardo Oliveira encontrasse a redenção que tão desesperadamente procurava. O tribunal de família estava silencioso, exceto pelo zumbido fraco do ar-condicionado e o ocasional ruído de papéis. Ricardo Oliveira sentou-se rigidamente na sua cadeira, as mãos entrelaçadas no colo para esconder o nervosismo. Ao seu lado, Teresa Almeida projetava uma calma profissional, embora a tensão nos seus olhos traísse a sua própria apreensão. Senhor Oliveira, começou o juiz, ajustando os óculos. Devo dizer que este é um caso bastante invulgar. 4 irmãos, todos encontrados por acaso e acolhidos por um empresário solteiro sem experiência parental prévia. Ricardo engoliu em seco, sentindo o peso do escrutínio do juiz. Compreendo que pareça estranho, meritíssimo, mas... No entanto, continuou o juiz, um leve sorriso a aparecer, depois de analisar cuidadosamente os relatórios da senhora Almeida e de considerar o bem-estar das crianças, estou inclinado a conceder a guarda provisória. O alívio inundou Ricardo, quase tangível. Ele soltou um suspiro que não se apercebera estar a conter. Obrigado, meritíssimo. Teresa interveio gentilmente. Garanto-lhe, meritíssimo, que o senhor Oliveira está totalmente empenhado no bem-estar das crianças. Ao sair do tribunal, Ricardo virou-se para Teresa, os seus olhos a brilharem de emoção. Não sei como te agradecer, Teresa. Senti... Teresa levantou uma mão para o parar. Lembra-te, Ricardo, isto é apenas o começo. Ainda temos um longo caminho pela frente. Ricardo assentiu, a sua expressão a tornar-se séria. Eu sei, e estou pronto para enfrentar todos os desafios. Nas semanas que se seguiram, a vida de Ricardo tornou-se um turbilhão de atividades. Entre reuniões de negócios e teleconferências, ele agora navegava por um mundo totalmente novo de responsabilidades parentais. O primeiro dia de escola de Sofia e Beatriz foi uma montanha-russa emocional. De mãos dadas, olhavam nervosamente para o grande edifício da escola. E se os outros miúdos não gostarem de nós? Sussurrou Beatriz, a sua voz a tremer ligeiramente. Ricardo ajoelhou-se, encontrando os olhos das meninas. Ei, olhem para mim. Vocês as duas são incríveis, inteligentes e simpáticas. Os outros miúdos vão adorar-vos. E lembrem-se, aconteça o que acontecer, estarei aqui para vos ir buscar no final do dia. Sofia sorriu timidamente. Prometes, papá Ricardo? O coração de Ricardo saltou uma batida ao ouvir Sofia chamar-lhe papá. Foi a primeira vez que uma das gêmeas usou essa palavra. Ele engoliu o nó na garganta. Prometo, querida. Agora vão, mostrem ao mundo como são maravilhosas. Ver as gêmeas entrarem na escola de mãos dadas e de cabeça erguida, Ricardo sentiu uma mistura de orgulho e medo. Elas estavam a crescer tão rápido, a enfrentar o mundo com uma coragem que ele só podia admirar. As consultas médicas foram outro obstáculo. Tiago, em particular, tinha um medo profundo de médicos,
um resquício das suas experiências traumáticas após o acidente. Não quero ir, murmurou Tiago, escondendo-se atrás de Ricardo enquanto esperavam no átrio. Ricardo agachou-se, encontrando o olhar do menino. Tiago, lembras-te quando jogamos futebol e tinhas medo de chutar a bola, mas tentaste e acabou por ser divertido? Tiago assentiu lentamente. Bem, às vezes temos de enfrentar os nossos medos para descobrir que não são tão assustadores como pensamos. E eu estarei aqui contigo o tempo todo. Que tal sermos corajosos juntos? Um pequeno sorriso formou-se no rosto de Tiago. Está bem, papá Ricardo. Vamos ser corajosos juntos. Novamente, aquela palavra, papá, apanhou Ricardo de surpresa, enchendo o seu coração de uma emoção que mal conseguia conter. Foi durante um passeio no parque, algumas semanas depois, que o momento que Ricardo tanto temia e antecipava finalmente chegou. Sofia e Beatriz corriam à frente, a rir e a brincar, quando Sofia tropeçou e caiu. Pai! Gritou ela instintivamente. Pai! Magoei-me no joelho. Ricardo correu, o coração a bater descompassadamente, não pela corrida, mas por ouvir Sofia chamar-lhe pai de forma tão natural. Ele pegou nela ao colo, examinando o pequeno arranhão no joelho dela. Está tudo bem, querida, murmurou ele, plantando um beijo gentil na ferida. Vai ficar melhor em breve. Sofia abraçou-o com força, enterrando o rosto no pescoço dele. Amo-te, pai, sussurrou ela. Lágrimas picaram os olhos de Ricardo. Eu também te amo, minha pequenina, respondeu ele, a voz embargada de emoção. Nesse momento, olhando para Beatriz, que observava a cena com olhos grandes e preocupados, para Tiago, que segurava a mão de Inês enquanto ela dava passos hesitantes na relva, Ricardo sentiu todo o peso da sua responsabilidade e do seu amor por estas crianças. Mas a felicidade daquele momento foi brutalmente interrompida alguns dias depois. Isabel reapareceu, a sua expressão uma mistura de triunfo e desdém. Ricardo, 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 cantou ela, entrando no seu escritório sem bater. Vejo que estás a sair-te muito bem, a fazer o papel de pai dedicado. Ricardo sentiu o sangue gelar. O que queres, Isabel? Ela sorriu, um sorriso frio e calculista. Oh, pensei que já tínhamos resolvido isso. Quero o meu emprego de volta. Com um aumento substancial, claro. Talvez um lugar na administração. Ricardo olhou para ela, sentindo a raiva a crescer. Isto é chantagem, Isabel. Chama-lhe o que quiseres. Encolheu ela os ombros. Mas pensa nas consequências se eu decidir partilhar certas informações com as autoridades. Ou pior, com as crianças. A simples menção das crianças fez Ricardo levantar-se abruptamente, as suas mãos a tremerem de raiva e medo. Deixa-as fora disto, Isabel. Elas são inocentes. Então sugiro que satisfaças as minhas exigências, respondeu Isabel friamente. Tens 48 horas para decidir, Ricardo. Escolhe sabiamente. Depois de Isabel sair, Ricardo afundou-se na sua cadeira, a cabeça entre as mãos. O medo de perder as crianças, mas de as ver olharem para ele com ódio e desapontamento, era quase paralisante. Naquela noite, depois de deitar as crianças, Ricardo ficou no corredor, a olhar para os quartos silenciosos. A ideia de lhes contar a verdade, potencialmente destruindo a confiança e o amor que tinham construído, era aterrorizante. Mas a alternativa, deixá-las descobrir por outra pessoa, de uma forma cruel e impessoal, era igualmente insuportável. Com um suspiro pesado, Ricardo pegou no telefone e marcou um número familiar. Teresa, precisamos de falar. Acho que está na hora de contar a verdade às crianças. Do outro lado, Teresa ficou em silêncio por um momento antes de responder suavemente. Tens a certeza, Ricardo? Depois de lhes contares, não há volta a dar. Ricardo olhou novamente para os quartos das crianças, o coração pesado, mas resoluto. Tenho a certeza. Elas merecem saber. E merecem ouvi-lo de mim. Ao desligar, Ricardo sentiu uma mistura de pavor e alívio. O caminho à frente seria doloroso, possivelmente devastador, mas ele sabia que era o caminho certo.
O amanhã seria um novo dia. Um dia de verdades dolorosas e esperançosamente de perdão e compreensão. Ricardo preparou-se para a conversa mais difícil da sua vida, rezando para que o amor que tinham construído fosse forte o suficiente para suportar até mesmo esta revelação. Com um último olhar para os quartos silenciosos, Ricardo sussurrou uma promessa às crianças adormecidas. Aconteça o que acontecer, amarei-vos sempre, sempre. E com isso, retirou-se para o seu próprio quarto para uma noite de sono agitado, assombrado por sonhos do que a aurora traria. O Parque Eduardo VII estava vibrante naquela tarde de sábado soalheira. Balões coloridos dançavam na brisa suave e risos de crianças enchiam o ar. Ricardo observava com um sorriso agridoce, enquanto Sofia e Beatriz, usando vestidos de aniversário iguais, corriam com os seus novos colegas de turma. 6 anos. 6 anos desde aquela noite fatídica, e ali estavam elas, a celebrar o seu 10º aniversário no mesmo parque onde tudo tinha mudado. A ironia não passou despercebida a Ricardo, que sentia o peso da verdade a pressionar-lhe o peito a cada respiração. Teresa aproximou-se, carregando a pequena Inês. — Estás bem, Ricardo? Pareces tenso. Ricardo forçou um sorriso. — Estou bem. Apenas a pensar. Teresa assentiu, compreensiva. — Ainda planeias contar-lhes hoje? — Sim, respondeu Ricardo, a sua voz pouco mais que um sussurro. Depois da festa. Elas merecem este momento de felicidade. O som de passos apressados interrompeu a conversa. Era Tiago, a correr na direção deles, os olhos arregalados de choque e confusão. — Pai Ricardo! Ofegou ele, segurando um pedaço de papel amarrotado. — Eu encontrei isto perto do lixo. É sobre nós. Ricardo sentiu o coração afundar ao ver o que Tiago segurava. Um velho recorte de jornal amarelado, ainda claramente legível. A manchete gritava: Trágico acidente na Marginal. Deixa casal morto e 4 crianças órfãs. Tiago, começou Ricardo, a sua voz a tremer. Mas Tiago já estava a correr de volta para Sofia e Beatriz, gritando os seus nomes. Ricardo e Teresa trocaram olhares de pânico antes de o seguirem. Quando chegaram as crianças, Tiago já estava a mostrar o artigo às gêmeas, a sua voz embargada de emoção. Olhem, é sobre os nossos pais, sobre o acidente. Sofia e Beatriz olharam para o papel, depois para Ricardo, lágrimas a encherem-lhes os olhos. Pai Ricardo? Perguntou Sofia, a sua voz pequena e assustada. O que é isto? Ricardo sentiu o mundo a desabar à sua volta. Não era assim que ele planeara contar-lhes. Mas não havia como voltar atrás agora. Miúdos, disse ele suavemente. Acho que precisamos de falar. Vamos dar um passeio. Lentamente, o grupo afastou-se da festa, deixando Teresa a tratar dos outros convidados. Ricardo levou as crianças a um banco próximo, o mesmo onde conhecera as gêmeas. Há algo que tenho de vos contar, começou Ricardo, a sua voz a tremer. Algo sobre a noite em que os vossos pais... A noite do acidente. As crianças observavam-no em silêncio, os seus olhos grandes e cheios de apreensão. Ricardo respirou fundo e começou a contar a verdadeira história daquela noite fatídica. À medida que as palavras saíam, lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Ricardo. Ele contou-lhes sobre a sua embriaguez, sobre o momento do impacto, sobre o seu pânico e a sua fuga cobarde. Falou dos anos de culpa e remorso, das doações anônimas e da sua busca desesperada por redenção. Quando vos encontrei neste parque, soluçou ele, foi como se o destino me estivesse a dar uma segunda oportunidade. Uma oportunidade de fazer a coisa certa, de cuidar de vocês, como deveria ter feito desde o início. Ricardo fechou os olhos, incapaz de encarar as crianças. Eu compreendo se me odiarem agora, se quiserem ir-se embora. Eu só quero que saibam o quanto vos amo e o quanto lamento por tudo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo preparou-se para gritos, acusações, talvez até golpes físicos. O que ele não esperava foi o que aconteceu a seguir. Nós sabíamos.
A voz suave de Beatriz quebrou o silêncio. Ricardo abriu os olhos, chocado. O quê? Sofia assentiu, lágrimas silenciosas a correrem pelas suas bochechas. Nos nossos sonhos, víamos sempre um homem a sair de um carro preto, a parecer aterrorizado. Eras tu, não eras? Ricardo assentiu ligeiramente, incapaz de falar. No início, não compreendíamos, continuou Beatriz. Mas quanto mais tempo passávamos contigo, mais claro se tornava. A maneira como às vezes olhavas para nós com tanta tristeza, como se estivesses a carregar um peso enorme. Tiago, que estivera em silêncio até então, explodiu. Como pudeste? Gritou ele, lágrimas de raiva nos olhos. Tu mataste os nossos pais, fugiste e deixaste-nos sozinhos. Ricardo curvou a cabeça, aceitando a fúria de Tiago. Tens razão, Tiago. O que eu fiz foi imperdoável. Mas antes que pudesse continuar, Sofia levantou-se e envolveu os braços em torno de Tiago. Tiago, lembra-te de como era antes de conhecermos o pai Ricardo. Lembra-te do acolhimento, de como estávamos assustados. Eles iam separar-nos. Beatriz juntou-se ao abraço. O pai Ricardo cometeu um erro terrível, mas também nos deu um lar, uma família. Ele ama-nos. Tiago soluçou, a sua raiva a diminuir lentamente. Mas os nossos pais... Eles teriam querido que fôssemos felizes, disse Sofia gentilmente. E nós somos felizes com o pai Ricardo, não somos? Lentamente, Tiago assentiu, as suas lágrimas agora alimentadas pela tristeza em vez da raiva. Ricardo observava, atordoado. Ele esperava rejeição, ódio, mas aqui estavam estas crianças extraordinárias, a mostrar um nível de compreensão e compaixão muito para além dos seus anos. Vocês querem mesmo ficar comigo? Perguntou ele, a sua voz pouco acima de um sussurro. As gêmeas viraram-se para ele, estendendo as mãos. Tu és o nosso pai agora, disse Beatriz simplesmente. Nós amamos-te. Tiago, ainda agarrado às suas irmãs, olhou para Ricardo com olhos cheios de emoções contraditórias. Eu ainda estou zangado, admitiu ele. Mas também te amo, pai Ricardo. Ricardo sentiu como se o seu coração fosse explodir. Puxou as crianças para um abraço apertado, a chorar abertamente. Eu amo-vos, conseguiu dizer entre soluços. Tanto. Prometo que passarei o resto da minha vida a tentar ser digno do vosso amor. Enquanto permaneciam naquele abraço, o sol começou a pôr-se sobre o parque, banhando a cena numa luz dourada. À distância, Teresa observava com lágrimas nos seus próprios olhos. Ela sabia que o caminho à frente ainda seria difícil. Haveria dias de raiva, tristeza e questionamento. Mas, naquele momento, vendo Ricardo e as crianças unidos pelo perdão e pelo amor, ela sabia que tinham escolhido corretamente. A verdade finalmente viera à tona e, embora dolorosa, não destruíra esta família improvável. Pelo contrário, parecia tê-la fortalecido, forjando laços mais profundos de compreensão e amor. À medida que os Oliveira se levantavam lentamente para voltar à festa, Ricardo percebeu que este era apenas o começo de uma nova jornada. Uma jornada de cura, perdão e um amor que transcendia os erros do passado. Pela primeira vez em anos, Ricardo Oliveira sentiu o peso da culpa começar a levantar-se, substituído pela promessa de um futuro cheio de esperança e redenção. O escritório de Ricardo estava silencioso, exceto pelo tic-tac constante do relógio na parede. Ele sentou-se à sua secretária, os olhos fixos no telefone, o dedo a pairar sobre o botão de chamada, a tremer ligeiramente. Estava na hora. Depois de dias de conversas intensas com Teresa e longas conversas com as crianças, Ricardo decidira que entregar-se era a coisa certa a fazer. Era a única maneira de se redimir verdadeiramente, de mostrar às crianças que enfrentar as consequências das próprias ações é essencial. Assim que estava prestes a marcar, a porta do seu escritório abriu-se de rompante. Teresa entrou a correr, ofegante e a carregar uma pasta grossa. — Ricardo, espera! Exclamou ela. — Não faças nada ainda. Tenho informações que precisas de ver.
Ricardo franziu o sobrolho, confuso. Teresa, o que se passa? Teresa aproximou-se da sua secretária, despejando o conteúdo da pasta. Passei os últimos dias a investigar mais a fundo o acidente. Algo não batia certo, então continuei a investigar. Ela entregou-lhe um relatório. Olha, é o relatório de toxicologia de Antônio Silva. Ricardo pegou no papel, os olhos a percorrerem-no rapidamente. A confusão transformou-se em choque. Isto não pode estar certo. Teresa assentiu solenemente. Está. Antônio Silva conduzia com um nível de álcool no sangue muito acima do limite legal na noite do acidente. Ricardo sentiu o chão desaparecer debaixo dos seus pés. Mas como? Por que é que ninguém mencionou isto antes? O relatório foi inicialmente arquivado incorretamente, explicou Teresa. Só reapareceu quando comecei a pressionar por mais informações. Ela pegou em mais alguns documentos. E há mais. Testemunhas que não foram entrevistadas no início afirmam que viram o carro de Antônio a zigue-zaguear pouco antes da colisão. Ricardo recostou-se na cadeira, atordoado. Então, o que é que isso significa? Teresa sentou-se, a sua expressão grave. Significa, Ricardo, que não foste o único culpado naquela noite. Antônio Silva também conduzia sob o efeito do álcool. O acidente aconteceu porque ambas as partes cometeram erros. Mas eu fugi, sussurrou Ricardo, a sua culpa ainda pesada na sua voz. Sim, e isso foi errado, concordou Teresa. Mas, Ricardo, não causaste isto sozinho. Foste tanto uma vítima das circunstâncias como culpado. Nesse momento, a porta do escritório abriu-se novamente. Sofia, Beatriz e Tiago entraram, seguidos por uma babysitter que carregava a pequena Inês. Pai Ricardo? Perguntou Sofia, preocupação na sua voz. Está tudo bem? Vimos a tia Teresa a correr e ficamos preocupados. Ricardo olhou para Teresa, incerto. Teresa assentiu para que ele prosseguisse. Miúdos, começou Ricardo suavemente. Venham cá. Há algo que precisam de saber. As crianças aproximaram-se, os seus rostos uma mistura de curiosidade e apreensão. Ricardo respirou fundo e, com a ajuda de Teresa, explicou as novas descobertas sobre aquela noite. À medida que a verdade vinha à tona, choque e confusão cintilavam nos rostos das crianças, acabando por se instalar numa compreensão dolorosa. Tiago foi o primeiro a falar, a sua voz a tremer. Então, o nosso pai também estava bêbado? Ricardo assentiu tristemente. Sim, Tiago. Parece que ambos cometemos o mesmo erro terrível naquela noite. Sofia e Beatriz trocaram um olhar, uma comunicação silenciosa a passar entre elas. Beatriz falou a seguir. Isso não muda o que aconteceu, disse ela gentilmente. Os nossos pais continuam mortos. Mas significa que não foi tudo culpa tua, pai Ricardo, terminou Sofia. Ricardo sentiu lágrimas a brotarem-lhe nos olhos. Eu ainda fugi, ainda os deixei. Mas voltaste por nós, interrompeu Tiago, surpreendendo todos. Encontraste-nos, deste-nos um lar. As gêmeas assentiram em concordância. Sofia deu um passo em frente, pegando na mão de Ricardo. Nós já tínhamos decidido que queríamos ficar contigo, pai Ricardo. Isto só prova que tomamos a decisão certa. Beatriz juntou-se à sua irmã. Tu és o nosso salva-vidas, pai Ricardo. O nosso verdadeiro pai agora. Ricardo olhou para as crianças, o coração a transbordar de emoção. Até Inês, demasiado nova para compreender totalmente o que estava a lhe acontecer, estendeu os braços para ele, sorrindo. Vocês querem mesmo ficar comigo, mesmo depois de tudo isto? Tiago, que fora o mais reservado, deu um passo em frente. Pai Ricardo, cometeste um erro. O nosso pai biológico também, mas passaste os últimos anos a tentar corrigir as coisas. Amas-nos e cuidas de nós. É isso que importa agora. Ricardo puxou as crianças para um abraço apertado, as lágrimas a correrem livremente. Eu amo-vos, sussurrou ele. Tanto. Prometo que passarei todos os dias da minha vida a ser o melhor pai que conseguir.
Teresa observava, lágrimas a brotarem-lhe nos seus próprios olhos. Ela sabia que ainda havia consequências legais a enfrentar. Ricardo teria eventualmente de se apresentar, e um juiz teria de resolver os pormenores do acidente e da sua fuga. Mas, olhando para esta família unida, Teresa sentia que estavam no caminho certo. Ricardo Oliveira não era um vilão. Era um homem que cometera um erro terrível e passara anos a tentar redimir-se. E agora, contra todas as probabilidades, encontrara a redenção no amor destas 4 crianças extraordinárias. Ricardo, disse Teresa suavemente, ainda temos de lidar com as implicações legais. Mas acho que, por agora, devias aproveitar este momento com a tua família. Ricardo assentiu, ainda a segurar as crianças perto. Obrigado, Teresa, por tudo. Enquanto o sol começava a pôr-se, lançando um brilho dourado através das janelas do escritório, Ricardo Oliveira segurava os seus filhos com força, grato por esta inesperada segunda oportunidade. O caminho à frente ainda seria desafiador, mas com o amor e a compreensão destas crianças, ele sabia que poderiam enfrentar qualquer coisa. A verdade completa finalmente viera à tona. Embora dolorosa, trouxe não apenas clareza, mas também uma oportunidade de cura e um novo começo para toda a família Oliveira. A luz da manhã inundava o escritório de Ricardo, iluminando uma cena muito diferente da tensão que permeava o espaço nos últimos dias. Ricardo sentou-se à sua secretária, rodeado por pilhas de papéis e plantas arquitetônicas. A sua expressão, uma mistura de determinação e esperança. Teresa entrou, carregando 2 chávenas de café. Parece que alguém teve uma noite produtiva, comentou ela, entregando uma chávena a Ricardo. Ele sorriu, aceitando o café com gratidão. Mal consegui dormir. Há tanto para fazer, Teresa. Tantas vidas para mudar. Teresa assentiu, pegando num dos papéis sobre a secretária dele. Era um esboço para uma nova fundação. A Fundação Novos Começos. Isto é incrível, Ricardo. Estás mesmo empenhado nesta transformação. Tenho de estar, respondeu Ricardo, a sua voz resoluta. Passei anos a acumular riqueza, a pensar apenas em mim. Agora tenho a oportunidade de fazer uma diferença real na vida de crianças que precisam de ajuda, tal como a Sofia, a Beatriz, o Tiago e a Inês precisaram. Teresa sorriu, genuinamente orgulhosa da transformação que testemunhara em Ricardo nos últimos meses. Falando nas crianças, temos uma reunião com a advogada de adoção esta tarde. Estás pronto? Ricardo respirou fundo, uma mistura de nervosismo e excitação a brilhar nos seus olhos. Mais do que pronto. Está na hora de oficializar o que já sabemos nos nossos corações. Eles são a minha família. Ao longo do dia, Ricardo e Teresa trabalharam incansavelmente nos detalhes da nova fundação e do processo de adoção. Entre telefonemas e reuniões, Ricardo encontrou um momento para visitar o Parque Eduardo VII, o lugar que mudara a sua vida 2 vezes. De pé no local exato onde encontrara as gêmeas pela primeira vez, Ricardo observava os trabalhadores a iniciarem um projeto de renovação. O antigo parque infantil estava a ser substituído por equipamentos modernos e seguros, caminhos acessíveis estavam em construção e uma nova área de piquenique estava a tomar forma. Senhor Oliveira, disse uma voz familiar atrás dele. Ricardo virou-se para ver Isabel Costa aproximar-se. Isabel! Cumprimentou ele, cauteloso. O que fazes aqui? Isabel parecia nervosa, um contraste gritante com a sua habitual postura confiante. Eu ouvi falar do projeto de renovação e sobre a nova fundação. Ricardo assentiu, esperando que ela continuasse. Ouve, Ricardo, suspirou Isabel. Sei que não nos separamos em bons termos. O que eu fiz, a tentar chantagear-te, foi terrível. Mas ver como mudaste, como estás a usar a tua fortuna para ajudar os outros, fez-me repensar muitas coisas. Ricardo estudou-a cuidadosamente, notando uma sinceridade genuína nos seus olhos. Eu queria perguntar, continuou Isabel, se há algo que eu possa fazer para ajudar. Trabalho voluntário, qualquer coisa. Sei que não mereço a tua confiança, mas gostaria de fazer parte de algo maior do que eu mesma. Ricardo permaneceu em silêncio por um momento,
a considerar. Finalmente, um pequeno sorriso apareceu no seu rosto. Sabes, Isabel, eu acredito em segundas oportunidades. Sou a prova viva disso. Se queres mesmo ajudar, tenho a certeza de que podemos encontrar um lugar para ti na fundação. Alívio e gratidão invadiram as feições de Isabel. Obrigado, Ricardo. Não te vou desiludir. Enquanto Isabel se afastava para falar com o gestor do projeto, Ricardo sentiu uma sensação de plenitude. Outra vida mudada. Outra oportunidade de redenção. Naquela tarde, Ricardo e Teresa encontraram-se no escritório da advogada de adoção. As crianças também lá estavam, vestidas com as suas melhores roupas, uma excitação e nervosismo iguais a brilharem nos seus olhos. Pai Ricardo, sussurrou Tiago enquanto esperavam. E se algo correr mal? Ricardo ajoelhou-se diante dele, olhando o menino nos olhos. Tiago, aconteça o que acontecer aqui hoje. Tu, as tuas irmãs e a Inês são a minha família. Isso não vai mudar, mas estou confiante de que tudo vai correr bem. Sofia e Beatriz aproximaram-se, cada uma pegando numa das mãos de Ricardo. Amamos-te, pai, disse Sofia suavemente. E queremos ficar contigo para sempre, acrescentou Beatriz. Ricardo sentiu o coração encher-se de amor. Eu também vos amo, minhas pequeninas, mais do que possam imaginar. O processo de adoção foi longo e, por vezes, emocionalmente desgastante. Houve momentos de dúvida, momentos de medo, mas através de tudo, Ricardo permaneceu firme no seu compromisso com as crianças. Finalmente, após meses de audiências, visitas domiciliárias e montanhas de papelada, o grande dia chegou. Vestido com o seu melhor fato, Ricardo estava diante do juiz, as 4 crianças ao seu lado. Senhor Oliveira, começou o juiz, um toque de sorriso no rosto, depois de rever cuidadosamente todos os documentos e relatórios. Tenho o prazer de o declarar o pai adotivo legal e oficial de Sofia, Beatriz, Tiago e Inês Oliveira. O tribunal irrompeu em aplausos. Ricardo, com lágrimas nos olhos, abraçou cada uma das crianças, o coração a transbordar de alegria. Somos uma família a sério agora, disse Sofia, a sua pequena voz a transbordar de emoção. Sempre fomos, querida, respondeu Ricardo, beijando-lhe o topo da cabeça. Isto só oficializa o que já sabíamos nos nossos corações. Nos meses que se seguiram, Ricardo dedicou-se aos seus projetos sociais. A Fundação Novos Começos cresceu rapidamente, ajudando dezenas de crianças necessitadas. O parque renovado tornou-se um símbolo de esperança e renovação para a comunidade. Numa tarde de sol, Ricardo estava no parque, a observar as crianças a brincarem no novo parque infantil. Sofia e Beatriz estavam entre elas, a rir e a correr com os seus novos amigos. Tiago sentava-se num banco próximo a ler para um grupo de crianças mais novas, incluindo Inês. Teresa aproximou-se, sorrindo para a cena. Foste tu que fizeste isto, Ricardo. Olha para toda a alegria que trouxeste. Ricardo abanou a cabeça, humildemente. Não, Teresa. Fomos nós que fizemos isto. Tu, as crianças, toda a gente da equipa da Fundação. Até a Isabel tem sido uma grande ajuda. Ele fez uma pausa, olhando para o céu límpido. Às vezes pergunto-me se os pais biológicos das crianças estariam orgulhosos, se aprovariam o que fizemos. Teresa pousou uma mão reconfortante no seu ombro. Tenho a certeza que sim, Ricardo. Não só cuidaste dos filhos deles, como também estás a ajudar inúmeros outros. Transformaste uma tragédia em algo belo e significativo. Ricardo sorriu, sentindo uma paz que nunca pensara ser possível. Obrigado, Teresa, por tudo. Enquanto o sol começava a pôr-se, pintando o céu com tons de laranja e rosa, Ricardo chamou as crianças. Juntos, como a família que se tinham tornado, caminharam para casa, deixando para trás um legado de esperança e renovação no parque que mudara as suas vidas para sempre. Ricardo Oliveira, outrora assombrado pela culpa e pelo remorso, agora caminhava de cabeça erguida,
rodeado pelo amor da sua família e pela satisfação de saber que estava a fazer a diferença no mundo. Ele reconstruíra não apenas a sua própria vida, mas também inúmeras outras. E naquele momento sabia que, independentemente do que o futuro reservasse, eles enfrentá-lo-iam juntos, como uma família. 5 anos depois, o Parque Eduardo Sétio brilhava sob o sol da manhã. Tendas brancas e bandeiras coloridas criavam uma atmosfera de celebração e esperança. Ricardo Oliveira estava no evento anual da Fundação Novos Começos, a observar com orgulho enquanto atraía multidões de toda a cidade. "Pai Ricardo", chamou Sofia, correndo na sua direção com uma pasta de esboços. "Olha o que fiz para a exposição de arte juvenil." Ricardo sorriu, admirando os seus desenhos intrincados. Aos 15 anos, Sofia tornara-se uma artista promissora, já tendo ganho vários prêmios locais. Ao seu lado, Beatriz preparava o seu próprio conjunto de pinturas. As gêmeas, ainda inseparáveis, mas cada uma a desenvolver o seu estilo único. "Incrível, querida", elogiou ele, beijando-lhe a cabeça. "Os teus pais estariam tão orgulhosos?" Beatriz aproximou-se, ajustando o microfone no seu tablet. "O Tiago está prestes a começar a sua palestra", anunciou ela. Aos 16 anos, Tiago tornara-se um orador motivacional, partilhando histórias de perseverança e esperança com estudantes de várias escolas. Hoje, falaria sobre resiliência e segundas oportunidades. No palco, Tiago começou o seu discurso. "Muitas pessoas acreditam que os nossos erros nos definem", disse ele, a voz forte e confiante. "Mas são as nossas escolhas, após esses erros, que mostram quem realmente somos." Ricardo sentiu lágrimas a picarem-lhe os olhos, inchando de orgulho pelo jovem em que Tiago se tornara. Um rapaz outrora cheio de medo e raiva, agora a oferecer inspiração a outros. Perto dali, Inês, de 6 anos, brincava com outros voluntários juniores. O seu sorriso espelhava o das gêmeas, a sua personalidade uma deliciosa mistura de curiosidade e compaixão. Teresa aproximou-se, segurando uma chávena de café. Ao longo dos anos, a sua parceria com Ricardo evoluíra para além das fronteiras profissionais. Embora não fossem um casal oficial, eram sem dúvida uma família. "Pronto para a grande inauguração?" perguntou ela, apertando suavemente a mão de Ricardo. Ricardo assentiu. O antigo restaurante perto do parque fora completamente transformado num centro de apoio para jovens sem abrigo. Hoje, inaugurariam uma nova ala dedicada a programas de educação e arte para adolescentes. Durante a cerimônia de corte da fita, Ricardo refletiu sobre o quão longe tinham chegado. O desenho original que as gêmeas lhe tinham vendido, aquele que mudou tudo, agora estava pendurado, emoldurado, na entrada do centro. Um lembrete permanente de onde tudo começou. "Este centro", disse Ricardo ao microfone, "não é apenas sobre fornecer abrigo ou comida. É sobre dar esperança. É sobre mostrar a cada criança que ela merece uma segunda oportunidade." Aplausos irromperam da multidão de crianças, muitas delas beneficiárias diretas do trabalho da Fundação Novos Começos. Após o evento, a família reuniu-se no local exato onde Ricardo conhecera as gêmeas. Um banco de madeira, agora restaurado, permanecia como testemunha silenciosa da sua jornada. "Pai Ricardo", perguntou Inês, os olhos arregalados de curiosidade, "como nos encontraste?" Ricardo sorriu, puxando-a para mais perto. "Às vezes, querida, a vida coloca-nos exatamente onde precisamos de estar, no momento exato em que precisamos de lá estar." Sofia e Beatriz partilharam um olhar de cumplicidade. "O nosso desenho", disse Sofia em voz baixa, "foi o que te trouxe até nós." Tiago, agora mais ponderado e reflexivo, interveio. "E agora, olha para o que construímos. Quantas vidas tocamos." Ricardo olhou em volta. O parque, outrora testemunha do seu momento mais sombrio, tornara-se um símbolo de esperança e renovação. Crianças brincavam, famílias passeavam, voluntários trabalhavam incansavelmente. "Nem tudo foi perfeito", disse Ricardo gentilmente. "Cometi erros terríveis, mas aprendi que o amor, a compaixão
e a determinação podem transformar até os nossos momentos mais sombrios em luz. Teresa envolveu os braços à volta dele por trás, as suas mãos a envolverem as das crianças. Vocês são a minha maior conquista, murmurou Ricardo, muito mais importante do que qualquer negócio que já fechei. As gêmeas sorriram, Tiago assentiu respeitosamente e Inês bateu palmas de alegria. Isabel, agora coordenadora de projetos da fundação, observava de longe, um sorriso satisfeito no rosto. O sol começou a sua descida, pintando o céu com tons de laranja e rosa, como se o próprio universo estivesse a celebrar esta família improvável, uma história de redenção e amor. Ricardo Oliveira, outrora um homem que fugia das suas responsabilidades, agora estava rodeado pelo maior tesouro imaginável, a sua família e o compromisso de continuar a ajudar outras crianças a encontrarem a sua própria luz, o seu próprio caminho. Um novo começo, não apenas para ele, mas para todos os tocados pela sua história. E assim, no mesmo parque onde tudo começou, a família Oliveira celebrava a vida, o amor e as infinitas possibilidades de redenção.